Thank you so much. Muitíssimo obrigado. I love Jesus. Eu amo a Jesus. I have a lot of people that are, how can you be a preacher? E eu tenho muitas pessoas que perguntam, como é que você pode ser um pregador? Look at your hair. Olha o teu cabelo aí. God says, how can you be a Christian? Deus diz, como é que você pode ser um cristão? Listen to your heart. Olha o teu coração, escute ele. How can you be a preacher with your hair like that? Como é que você pode ser um pregador com um cabelo assim? God says, be careful, people, with your heart like that. E o Senhor fala, cuidado, povo, com um coração como esse. We have to be careful Nós temos que tomar cuidado with how we see people. no modo como nós vemos as pessoas. I don't know if we'd recognize Jesus if he walked in. Eu não sei se nós reconheceríamos a Jesus se ele entrasse. He wasn't pretty. Ele não era bonito, It says there was nothing comely about him. não havia nada que o destacasse. There was nothing attractive about Jesus Nada atrativo a respeito de Jesus. in the natural No natural. to draw people to him by that. Que o puxasse as pessoas para ele por causa disso. Yet he increased in wisdom and favor with both God and man. Mas ele cresceu em graça e favor diante de Deus e dos homens. But it wasn't his looks. Mas não era a aparência dele. It wasn't the way he looked. Não era o modo como ele aparentava. It was who he carried. Era quem ele carregava. And every one of us E cada um de nós have the ability temos a habilidade to carry Jesus. de carregar a Jesus. He is just not wanting to hang out inside of the four walls. E ele não quer só ter relação com a gente dentro das quatro paredes. He actually ministered more in the marketplace than he did in the synagogue. Na verdade, ele ministrou mais no mercado de negócio do que na sinagoga. When Jesus ministered in the synagogue, they wanted to kill him. Porque quando Jesus ministrou nas sinagogas, eles queriam matá-lo, viu? When he ministered on the Sabbath, they wanted to kill him. Quando ele ministrava nos sábados, eles queriam matá-lo. Jesus didn't make things easy for people. Jesus não fez as coisas ficarem mais fáceis para as pessoas. First of all, how many of you have never heard me before? Primeiro, quantos aqui nunca me ouviram ministrar antes? Levante sua mão, por favor. That's a lot. Muita Okay. gente. Ok. How many of you've never heard my testimony? Quantos de vocês nunca ouviram meu testemunho? That's everybody. Okay. Todo mundo, ok. I want to share my heart with you, Eu vou compartilhar meu coração com vocês, but I need you to know that I'm saved. mas eu preciso contar que eu sou salvo, tá? Really saved. Realmente salvo. Like I'm so free from me Veja, eu sou tão livre de mim mesmo that I'm free from you. que eu sou livre até de vocês. That's amazing. Isso é maravilhoso. Like I am free from the fear of man. Veja, eu sou livre do temor de homens. I found a way to be free from the fear of man. E eu achei um modo de ser livre do temor de homens. Can I read it to you? Posso ler para vocês? It's in this book Tá nesse livro aqui, that we all love. que todos nós amamos. This book right here Esse livro aqui changes everything. muda tudo. It changes the heart, Muda o coração, changes the man, muda o homem, changes the woman, muda a mulher, changes the child, muda a criança, makes them a person faz deles uma pessoa that never existed. que nunca existiu If we antes. see this for what it really is, Se a gente vê isso pelo que ele realmente é, God takes old things, Deus pega todas as coisas they pass away. que fica para trás Behold, all things e ele mantém todas as coisas become new. que se tornam novas. If anybody be in Christ, Se alguém está em Cristo, he's a new é creation. nova criatura, New nova creature criatura, that never was on the earth que before. nunca esteve na terra antes. It's the weirdest thing É a coisa mais estranha, because I come to Christ, porque eu venho a Cristo, I've lived my life, eu vivo a minha vida, I've done whatever I've done. eu fiz tudo que eu fiz, I come to Jesus eu vim a Jesus and he says, okay, e ele diz assim, ó, everything you live for, tudo aquilo pelo qual você viveu, everything you gave yourself to, tudo pelo qual você se all entregou, the mistakes you've made, todos os erros que você cometeu, all the lies you told, todas as mentiras que você falou, all the pornography that you watched, toda a pornografia que você all the assistiu, drugs that you did, todas as drogas que all você the usou, alcohol that you did, todo o álcool que você usou, all the effects in your body todos os efeitos do seu próprio corpo, from a life of sin, de uma vida de pecado, I'm going to remove eu removerei and make old things pass e away. farei com que todas as And all coisas things passem become new. e todas se tornem God novas. says, in my eyes you have no past. Deus diz, nos meus olhos você não tem You passado, only have a present and a você future. só tem um presente e um futuro. That's what this book says. É isso que esse livro diz. This book says Esse that. livro diz isso. Every other book doesn't Todos matter. os outros livros não importam. This book Este livro matters. importa. This is the Word of God. Esta é a palavra de Deus. The Word of God A palavra de Deus is alive, é viva, living,
viva, powerful, poderosa, sharp and active. afiada como uma espada, It's e ativa, living. e é It viva, comes inside. e vem dentro de nós, It becomes cellular. e se torna algo dentro das nossas The células. first place the Word of God comes to do. O primeiro lugar em que a palavra de Deus vem atuar It divides your soul from your é spirit. que ela divide a sua alma do seu espírito. It's Hebrews 4. Hebreus 12. capítulo 4, 12. Divides your soul from your spirit. Dividindo a sua alma do seu espírito. Your soul A sua alma is your mind, your will, your emotions. é sua mente, sua vontade, suas You have a emoções. spirit. Você tem um You have a espírito, body. você tem um corpo, You have 3 parts. você tem 3 partes: Spirit, soul, body. espírito, alma e corpo. This book Esse livro is meant for your spirit. é feito para o seu espírito. Your spirit receives O seu this word. espírito recebe essa palavra. The Spirit of God O Espírito de Deus reveals the truth revela a to verdade your spirit. ao seu espírito. Holy Spirit, O Espírito Santo, your spirit. o seu Your espírito. born again, recreated spirit. Você nasce de novo e tem um Regenerated recriado seu spirit. espírito. Ele é regerado. The brand new born again baby spirit that you Um have. bebê espiritual que nasce dentro de você. The Spirit begins to feast E esse espírito começa a celebrar upon the bread of life, sobre o pão da vida, upon the milk of the word. sobre o leite da palavra. And your baby spirit E o seu espírito bebê becomes nutrients are received recebe nutrientes através da palavra, from the truth of this word. das verdades dessa palavra. It starts to grow your spirit man. Isso começa a fazer crescer o seu homem Your espiritual. spirit man becomes a giant. E o seu homem espiritual se torna um gigante. Only if you give it the nutrients that it needs. Só se você der a ele os nutrientes que ele precisa. If you don't give it the nutrients, Se você não der os nutrientes, you're feeding on the wisdom of the world. você está se alimentando da sabedoria do mundo. You're living by the way that seems right to a man. Você está vivendo os caminhos que parecem bons para o homem. And that way leads to E destruction. esses caminhos levam para a destruição. I cannot afford E eu não posso to suportar not feed não me on the alimentar truth da verdade, of what God's word says, daquilo que a palavra de Deus diz. or I will be starving. Ou eu vou ser faminto. This world cannot feed you. Esse mundo não pode te alimentar. The news cannot feed As you. notícias não podem te alimentar. Politics cannot A feed you. política não pode te This alimentar. life can't feed you. Essa vida não pode te The bread alimentar. of life feeds O you. pão da vida pode te Without alimentar. it, E you're sem ele, starving and você desperate. está faminto e desesperado. With it, Com ele, you are satisfied. você está satisfeito. It produces godly contentment. E isso produz um contentamento divino. And whether you have a lot of stuff Então, quando você tem muitas or coisas, you have nothing, ou mesmo você não tendo you nada, have him. você tem a ele. So you have everything. Então você tem tudo. everything. Tudo. My Bible says, A minha Bíblia diz que I've been given everything me foram dadas todas as coisas according to life and godliness. de acordo com a vida e a divindade de Deus. Everything. Tudo me foi dado. God has given me Deus everything me deu tudo according to life, na vida godliness. e na divindade. All of it is here. Tudo está aqui. This Isso is a feast é uma celebração that not many que não são muitos come to the table for, os que vêm para a mesa para comer, because they're eating scraps porque eles estão comendo outras coisas from somebody else's teaching. do ensino de outra pessoa, Instead of opening this ao invés de and devouring the truth. devorar a verdade. My Bible doesn't say A minha Bíblia não diz that somebody else can set me free. que alguma outra pessoa pode me libertar. My Bible doesn't say A- that prayer sets me A free. minha Bíblia não diz que a oração vai me libertar, My Bible doesn't say that church sets me que a free. igreja vai me libertar. My Bible says then they will know the truth, A minha Bíblia diz: e eles conhecerão a verdade, and the truth will set them e a free. verdade vos libertará. Without truth, Sem a verdade, no freedom. não há liberdade. With truth, Com verdade, know His freedom. agora você vai conhecer a Without liberdade. truth, Sem a verdade, No freedom. não há liberdade. Just bondage. Só há limitações. With truth, Com a verdade, total freedom. liberdade total. No bondage. Sem nenhum limite. None. Nenhum. None. Nenhum. You do not have to be in bondage. Você não tem que estar com limitações. So many people, Muitas pessoas, they say, eles falam: you know, one day sabe, um dia, when I get to heaven, quando eu chegar no when céu, I get to heaven, quando eu chegar no céu, I'm going to be free. eu serei livre. That's a lie. Isso é mentira. Why is it a lie? Por que isso é uma mentira? Because if you have to die to get free, Se você tem que morrer para ser livre, then querido, death is your savior and Jesus is not. então a morte é a sua salvação e não Jesus. Heaven's going to be amazing. O céu será maravilhoso. But my Bible Mas a minha Bíblia talks more about your life here fala mais da sua vida aqui
than heaven. do que o céu. This Bible Essa Bíblia talks about your life here. fala mais da sua vida aqui na terra, It talks about you coming out and being sobre separate. você sair, It talks about you shining se separar e brilhar in the midst of a perverse and corrupt no generation. meio de uma geração corrupta e perversa. It talks about me coming out. Fala sobre eu sair. The world has to come out of me O in order for mundo me tem que sair de mim to come out of it. para que eu saia dele. The world has to come out of O me. mundo tem que sair de mim. When I get born again, E quando eu nasci de novo, the world came out of o me. mundo saiu de mim. Now I need to put God's thoughts Agora eu tenho que colocar os pensamentos de Deus and God's world e o mundo de Deus inside of me dentro de mim, so that I can be para que eu transformed possa ser transformado by the renewing of pela my mind, renovação da minha mente, so that I can para que eu prove possa God's will provar qual é a vontade de Deus everywhere I go. em todo lugar que eu for. Caterpillar, Uma butterfly, lagarta para uma borboleta, transformation, uma transformação, metamorphosis. uma metamorfose. The Bible says A Bíblia diz que, in Romans 12:2, em Romanos 12:2, do not be conformed não vos conformeis com esse mundo, to this world. não vos conformeis com esse Do mundo, not be conformed não sejam to conformados religion. com a religião, Do not be não conformed sejam conformados to society, com a sociedade, but be transformed mas sejam transformados by the renewing of your pela mind, renovação da vossa mente, so that you can prove what para God's will. poderes provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de But Deus. before you can be transformed, Mas antes de serem transformados, Romans 12:1 Romanos 12:1 diz: says, offer your body. ofereça o seu corpo. Now, Agora, your spirit, o seu espírito, soul, sua alma and body. e o seu corpo. When you are born again, Quando você nasce de novo, it is essential é essencial to unlock your potential. você destravar o teu potencial. Being born again Nascer de novo is essential é essencial to unlock your para potential. destravar o seu It potencial. is the beginning. É o começo. When you're born again, Quando você nasce de novo, you start to feed você começa a se on alimentar the milk of the do word leite da palavra, so that you can grow para thereby. que você possa crescer. And then as we grow, E enquanto crescemos, a baby, um bebê. when a baby is born. Quando o bebê nasce, How many of you have had babies? quantos de vocês já tiveram bebês? Okay. When you have a baby, Quando você tem um bebê, how many of you have given a baby a pacifier? A pacifier. quantos de vocês deram uma chupeta para um bebê? It works for a little while, Só funciona um pouquinho de tempo, but the pacifier doesn't work for long. mas não funciona por muito tempo. Because when that baby gets hungry, Porque quando esse bebê fica com fome, ele cospe e chora. am I right? Certo? You're either going to give the baby breast milk Ou você vai dar leite materno or formula, ou uma fórmula. but that baby has to eat, Mas esse bebê tem que comer, correct? correto? So the baby eats Então o bebê come, milk, bebe leite, breast milk or formula. né? Ou uma fórmula ou The leite baby materno, begins to grow. e o bebê começa a crescer. The baby gets teeth. Então ele tem dentes. We can give the baby something else. A gente pode dar para ele uma outra coisa. Then the baby gets full teeth. Então ele tem uma boca cheia de And that dentes. baby can eat meat. E ele pode comer carne. And when the baby eats meat, E quando ele come carne, it starts to really grow. ele começa a crescer mesmo. In Christianity, E no cristianismo, if you don't desire the milk of the word, se você não desejar o leite da palavra, your infant spirit você é um espírito, tem um espírito infantil will not grow. e não vai crescer. And if you can't grow, E se você não puder crescer, you're going to feast on what you've always feasted on, você vai celebrar naquilo que você sempre celebrava the world. no mundo. Why? Por quê? Because the world's always there. Porque o mundo está sempre lá. The world's always there. O mundo sempre esteve lá. Jesus said, Jesus disse: we don't look at things a gente não olha para as coisas that are temporal. que são Because temporais, the things that are temporal porque as coisas são are temporais, fading away. elas vão We look desvanecendo. at things that are invisible. Mas olhamos para o invisível, Because those invisible things porque essas coisas invisíveis are eternal. são eternas e para sempre. 2 Corinthians chapter Segunda 4, carta aos 18. Coríntios 4:18. I know my word. Eu conheço a minha palavra, My né? word knows me. Minha palavra me conhece. I had no idea Eu não tinha nenhuma ideia this was available. que isso estava disponível. Jesus Jesus is the one that changes. é aquele que muda. He doesn't change you a little Ele bit. não muda você só um pouquinho. He transforms you Ele completely. transforma você completamente. That the very people that thought they knew you E as próprias pessoas que achavam que te conheciam don't even know who you really are. nem sabem quem vocês são agora. Amen? Amém? Milk. Leite. It's a perfect example. É um exemplo perfeito. Only milk. Só milk já vai resolver. Um leitinho. I'm serious. É sério. Do you know why we have such problems in the church? Sabe por que a gente tem tantos problemas na igreja, queridos? Because we have many Christians Porque a gente tem muitos cristãos that have a pacifier
que tem uma chupeta or have a thumb in their mouth, ou um dedinho na boca and they haven't feasted on the milk of the word. e ainda não celebraram no leite da palavra, They haven't feasted on the truth. ainda não celebraram na verdade. So they're looking for a pastor to set them free. Então estão procurando um pastor para libertá-los. And a pastor can't set you free. E um pastor não pode te libertar. Only the truth can set you free. Só a verdade pode te libertar. A counselor can't set you free. Um conselheiro não pode te libertar. Only the truth can set you Só a verdade pode te libertar. free. If you realize that you've been given the counselor, Se você se der conta que foi lhe dado o Consolador, I'm telling you, eu vou te dizer, querido, when I'm done today, quando eu acabar aqui you'll hoje, have no excuses. você não vai ter nenhuma I'm desculpa. come to take every your excuse away. Eu vim aqui para arrancar todas as suas desculpas. So the only right you have is to live for God. O único direito que você vai ter é viver para Deus. I'm not kidding. Eu não estou brincando. I have come to tear out every excuse Eu vim aqui para derrubar todas as that you could desculpas possibly que have. você possivelmente possa ter. I have come to tear me, myself, and I away from you. Eu vim aqui para me retirar diante de vocês. I love this. Eu amo isso. It's exciting for É me. empolgante para mim. And people say, well, I don't agree. E as pessoas falam, eu não concordo com isso não. I don't care. Eu não me importo, querido. I love you. Eu amo vocês. You gotta get free. Você tem que ser There's liberto. so much unforgiveness and bitterness in the church. Há tanta falta de perdão e There's amargura so na much igreja. hurt and offense. Há tantas machucaduras e Why would ofensas. you want to carry that? Por que você vai querer carregar isso? Why wouldn't you want to carry the love of Por God? que você não vai querer carregar o amor de Deus? Why wouldn't you want to be branded and seared with the love of Por God? que você não vai querer ser novo e renovado com a palavra de So that Deus? the love of Christ Para que o amor de Cristo would compel you. vão te compelir You would never be afraid e again. você nunca mais vai ter medo. You would have no more fear. Não vai ter mais medo. You'd have no more guilt. Não vai ter mais No culpa. more shame. Não mais vergonha. more condemnation. Não mais condenação. That's what God calls you to be. É isso que Deus te chamou para ser. Jesus is coming. Jesus está vindo. He's coming. Ele está vindo. He's coming. Ele está vindo. People aren't ready. E as pessoas não estão prontas. He's coming. Ele está vindo. And people aren't ready. E as pessoas não estão prontas. It's our job. E é nosso trabalho. They're not banging down the walls to get in here. Eles não estão implorando pelas portas para entrar aqui. They're everywhere you go. Eles estão em todo lugar que você vai. Everywhere you Em go. todo lugar que você vai. You don't have to be an evangelist. E você não tem que ser um evangelista. You just have to be a burning one. Você só tem que ser alguém que queima, querido. You have to be on fire. Você tem que estar queimando. You have to be burning. Você tem que estar queimando. God wants to set you on fire Deus quer te incendiar. so the whole world can watch you burn. Para que todo mundo possa ver você queimando. Let me just real quick Deixa eu ouvir bem rápido aqui. share my testimony. Deixa eu compartilhar meu testemunho. We have a book. It's here somewhere. Nós temos um livro que está aqui em algum lugar. Back there. It's Lá my atrás. test. I'm going to share it very shortly. Eu vou compartilhar bem It's curto, small. tá? Bem pequeno. This is a book. Esse é um livro. It's my journey into the supernatural. É a minha jornada no sobrenatural. It's my journey into miracles, É a signs and minha wonders. jornada em sinais, milagres e maravilhas. It's my freedom from depression. É a minha liberdade da depressão. It's my freedom from bipolar disorder. É a minha liberdade de distúrbio bipolar. It's my freedom from borderline schizophrenia. De esquizofrenia, de borderline. This Essa is my life story. é a minha história de vida. It's only this big. É só desse tamanho aqui. But Ó. in 50 years, I'll have one this big. Mas em 50 anos eu vou ter, em 15 anos eu vou ter um maior, tá? All right. Ok. So at 11 years old, Aos 11 anos de idade, my parents got divorced. meus pais se divorciaram. There was no Jesus in our family. Não havia Jesus na minha família. No Christians. Nenhum cristão. I didn't have any believers. Eu não tinha nenhum crente. I had grandparents that had Episcopalian, Eu tinha uns avós que eram episcopanos. but they didn't really know Jesus. Mas eles não conheciam a And Jesus. so when my mom and dad got divorced, they put me in a children's home. Então quando meus pais se divorciaram, eles colocaram numa casa para eu ser I cuidado. started using drugs at 12 years old. Comecei a usar drogas com 12 I was anos. fully addicted Era completamente at viciado. 12. Aos 12. By 17, Com 17, I was so hooked on drugs and alcohol. eu estava tão enganchado em drogas e I álcool. was hooked on pornography from 8 years old. Enganchado em pornografia desde os 8. I was in big trouble. Eu estava em problemas realmente. At 17, I got kicked out of the home. E com 17 anos eu fui mandado embora daquela casa. I went back to my house where my mom was. Voltei para a casa onde minha mãe estava. She was remarried. They kicked me out of the house. Ela tinha casado de novo, então me expulsou da casa. I joined the Marines, Eu fui para os fuzileiros, military. serviço I militar. went to boot camp. Fui para o campo de treinamento. I did really well in boot camp Fui muito bem no campo de treinamento. because I ran my mouth the whole time. Porque eu
cuidava, né? Falava demais o tempo todo. And I lost 76 pounds in 13 weeks. Eu perdi em 13 semanas quase 30 quilos. And then when I came back to base, I ran away. E quando eu voltei para a base, eu fugi da I ran base. away from the military. Eu fugi do serviço I militar. got arrested in Colorado. Eu fui preso no Colorado. I got extradited across Fui America extraditado para o outro lado da América. in shackles and chains. Em correntes, né, e grilhões. I got put in military prison. E eu fui colocado na prisão militar. I did 6 months in military prison. Eu fiquei 6 meses na prisão militar. I got out. Saí, I ran away again. fugi de novo. I hid for a year. Me escondi por um ano. I got arrested again. Fui preso de novo. I got brought back and put in Trazido jail de volta para a prisão. with shackles again across De America. novo algemado, de um lado para o outro da América. I got another 6 months in military prison. Fiquei mais 6 meses na prisão militar. They kicked me out. They gave me a bad Me discharge. expulsaram, né? E me deram realmente uma dispensa ruim. I was in big trouble. Eu estava enrolado. I got kicked out. Eu fui expulso. You can't put that on your application E for você a não job. pode colocar isso aí, né? Na sua aplicação para o emprego. So I No got in seu lots of currículo. trouble. Então eu me envolvi em muito problema. I got drug charges, Eu tinha problemas com drogas felonies, e dívidas, misdemeanors, muitas outras big coisas. charges and small charges. Dívidas pequenas e grandes. I had 14,000 American dollars to pay back Eu tinha 14 mil dólares para pagar. for court costs. Só de corte, de All my coisas fines. judiciais, por todas as coisas que eu I tinha was errado. constantly getting put in jail, get out of jail, in jail, got Eu, out. eu vivia entrando e saindo da prisão diversas And vezes. in this process, E nesse processo, nobody talked to me about Jesus. ninguém falou comigo sobre Jesus. Nobody ever shared the gospel with me. Ninguém nunca compartilhou o evangelho I comigo. didn't know what the gospel even Eu nem was. sabia o que era o evangelho. I was going from club to club, from bar to bar. Eu ia de clube em clube, de bar em bar. I met a girl in a bar, Encontrei uma menina num bar. and I tricked her into thinking that I was E eu amazing. enganei ela falando assim que eu era o cara. She believed it. E ela acreditou. I was a salesperson. Eu era uma pessoa, I sold um drugs. vendedor. Eu vendia I could drogas. sell anything. Eu podia vender qualquer So coisa. I sold her a lie. Então eu vendi para ela uma mentira. We got together, A gente se juntou. we moved in. A gente mudou para morar juntos. About a year and a half later, Um ano e meio depois, our daughter was born. a nossa filha nasceu. And when our daughter was E born, quando nossa filha nasceu, immediately the voices started. imediatamente as vozes começaram. You need to kill yourself. Você precisa se matar. You could never be a Você father. nunca vai ser um You pai. could never be a real Você man. nunca vai ser um homem de Look verdade. at your life. Olha para sua You could vida. never take care of Você that. nunca vai cuidar dela. I'm talking the first time I saw my kid. Eu vou falar, a primeira vez que eu vi minha She filha, came out of mom, ela saiu da mãe and the voices began. e as vozes começaram. That's horrible. Isso é horrível. But I didn't have anybody Mas eu não tinha ninguém tell me there was hope. Nobody para told me me. falar de esperança. Nobody told me there's a better way. Ninguém falou que havia um caminho melhor, Nobody told me God had a plan. nem que Deus tinha um caminho I had no e idea. um plano ou nada. Eu não I tinha didn't nem have a ideia. bunch of Christians in my Eu não family. tinha nenhum cristão na minha família. So we went on, Então a gente foi and about 6 months later, she told me she was going to leave me e depois de 6 meses ela me falou que ela ia me deixar and find somebody else. e encontrar uma outra pessoa. So I was going to kill whoever she was with. Então eu iria matar com quem ela se I envolvesse. was going to kill her. Eu ia matá-la I was going to kill e eu myself ia me matar, because that's all I had. porque era tudo que eu tinha. It's the nature of selfishness, É a natureza do egoísmo, jealousy, do ciúme, rage, inveja, anger, raiva, wrath, ódio, malice. de All tudo que é those ruim, not fruits of the Spirit. que não são frutos do Espírito. And so she stayed with me Então ela ficou comigo, in fear em medo that I would take my life que eu tirasse a minha própria vida or take hers. ou tirasse a dela. That's the way it was. Esse era o modo que eu era. She stayed with me for 9 years. Ela ficou comigo por 9 anos. We had a 7.5-year-old daughter. Tivemos uma filha de 7 anos e I meio. destroyed her life. E eu destruí a vida dela. I didn't know what it meant to be a Eu father. nem sabia o que era ser um pai. And I went out one night. E eu saí numa noite My daughter was 7.5. e a minha filha tinha 7 anos e meio. And I ripped off a drug dealer, another drug dealer, E eu assaltei um outro traficante. and another drug dealer. E um outro traficante. And I come home after a night of getting high. E eu voltei depois de ficar muito louco de drogas uma noite. When I got home, E quando eu cheguei em there was a casa, note from my daughter. havia ali uma nota da minha filha. Mommy's never coming home, Daddy. A mamãe nunca mais vai voltar, pai. I'm sorry. Desculpe. I love you. Eu te amo. Sure enough, Com certeza, it's over. acabou. It's done. Acabou. I am going to take a gun. Eu vou lá pegar uma I'm arma, going to put it in my mouth. vou colocar na minha I'm boca, going to put it to my head. colocar na minha I'm cabeça. going to pull the trigger. Eu vou puxar o So I don't gatilho, have a reason to porque eu não live, tenho nenhuma razão para viver. but I have plenty of reasons to die. Mas eu tenho muitas razões para morrer. E essa vida It's a horrible place é um lugar terrível in my mind. na minha mente. So I go over to her stepdad's house to get a rifle. Então eu vou na casa do padrasto dela para pegar um rifle. I flipped
open a phone book E eu acabo virando a página de uma lista telefônica on the way to the gun cabinet. no caminho para ir lá pegar no lugar de And armas. it opens up to churches. E abrem igrejas. I'm not a church guy E eu não sou um cara de igreja, at all. de forma alguma. I hate Christians more than any other belief system. Eu odiava os cristãos mais do que qualquer outro sistema de crenças. Nevertheless, I drive to this church. Mesmo assim, eu acabei indo para essa And this igreja. super happy pastor E esse pastor super feliz answers the door. atendeu a porta. I said, I need to talk to somebody. Eu falei, eu preciso falar com alguém. He said, come on in, Ele buddy. falou, entra aí, cara. I said, I'm not. Eu falei, eu não sou seu cara, não. What is wrong with you? O que tem de errado com você? He said, no, it's not what's Ele wrong. falou, It's não, what's- não é it's o que what's tem been de made errado. right. É o que já foi feito certo comigo. What? Eu falei, o quê? Deixa Let me tell you something. eu te falar uma coisa. And I just E eu threw up on him. derramei tudo Told him sobre all ele. my stuff. Falei todas as minhas I never coisas. told anybody my Eu stuff. nunca tinha falado para ninguém minhas This coisas. guy goes, that's because Esse you cara need falou, Jesus. é porque você precisa de I said, Jesus. I didn't come here to hear Eu about falei, Jesus. eu não vim aqui para ouvir de He Jesus. said, this is a church. Ele falou, isso é uma igreja, cara. But I wasn't Christianized. Mas eu não era cristianizado. I didn't think that Jesus was in a church Eu não sabia que Jesus estava na igreja. because I didn't think that Jesus was even real. Porque eu não sabia nem que Jesus era real. There was something about this man Mas havia algo sobre esse in homem, his eyes nos olhos dele, that was captivating. que me cativava. Do you know the Bible says that the eye is the lamp of the body? Você sabe, a Bíblia fala que os olhos são a lâmpada do corpo. And if your eye is single, E se os seus olhos forem your bons, whole body is full of light. todo o seu corpo é cheio de luz. But if the light that is in you is dark, Mas se a luz que há em ti são how trevas, great is that ah, quão densas trevas. Matthew 6:22. Mateus 6:22. This is a lamp. Essa é uma lâmpada. The lamp A lâmpada and in your body no seu corpo can be the light. pode ser a luz. And out of your eyes E dos seus olhos shines the truth pode brilhar a verdade from what you believe, daquilo que você crê what is inside. e do que está dentro de você. I saw it in him, but I Eu vi didn't know nele. what it was. Mas eu não sabia o que era. It says, in Jesus was the light of men. Que diz que em Jesus estava a luz dos It homens. says, and darkness could not comprehend it. E as trevas não podiam compreendê-la. I was possessed by darkness. Eu estava possuído pelas I trevas. didn't understand what it was, Eu não entendi o que era, but it was real. mas era real. Then he shared his testimony with me. Então ele compartilhou o testemunho dele comigo. And there was no way E não havia forma alguma this was the same guy. que esse era o mesmo cara. No way, buddy. Nenhuma There forma. ain't no way that's you. Não, esse não é você. He said, it was me. Ele falou, era eu. But that man died. Mas aquele cara morreu. And I go, you didn't die. Eu You're falei, still, cara, você não morreu, você dude, tá you're aí. being stupid. Você está sendo muito estúpido, You're cara. still here. Você ainda You está didn't aqui, die. cara, você não morreu. I had all these Eu reasonings. tinha toda essa He said, racionalização. no, that man died. You're Ele falou, looking at não, the new man. aquele cara lá morreu, você está olhando o novo homem. What? So he said to me, Então ele me falou, since you don't want your life, já que você não quer a sua vida, why don't you give it to somebody por that que, que does? você não dá para alguém que quer? But why would anybody want Mas por que alguém iria querer this life? essa vida? All I did was hurt people. Se tudo que eu fiz foi machucar Why pessoas, would somebody want por que alguém ia querer this life essa vida? that only steal, killed, and destroy? Que só roubava, matava e Steal, destruía. kill, Roubava, matava, destruía. See, stealing, killing, and destroying doesn't come from the Father of lights. E roubar, matar e destruir não vem do pai das luzes, It comes from the Father of lies. mas do pai da mentira. I was fathered E eu tinha paternidade by the enemy do inimigo and didn't even know it. e nem sabia. And in the world, we're all fathered by the enemy. E no mundo nós somos todos, temos como pai o inimigo. You can't see the slave. Você não pode ver You can't see que that você é you're um a slave to escravo, sin que você é um escravo do pecado. because you're blind. Você está cego. Need your eyes open to Você see. precisa ter os olhos serem abertos. So I'm talking to this Então pastor, eu estou falando com esse pastor. and he says, "Why don't you give your life to Ele somebody falou, that por que wants?" você não dá a tua vida para alguém que I quer? said, "Who would want this Eu falei, life? quem vai querer essa vida? Didn't you hear what I've done? Você não acabou de ouvir o que eu fiz? People are dead because of my life." Pessoas estão mortas por causa da minha vida. He said, "Jesus wants." It. Ele falou, Jesus I quer. said, "Come on, Eu man. falei, cara, por Give me a favor, break." dá um tempo. See the price that heaven paid. Veja, o preço The price that heaven paid. que os céus pagaram. See, in the world, when you pay a price for something, Veja, no mundo quando você paga o preço por algo, you pay the price for what it's worth. você paga por quanto aquilo vale. If the value system in the world is you pay for what you get, E se no mundo o sistema de valores é você paga por aquilo que você and recebe, heaven went bankrupt, e os céus faliram, and God so loved the world that He gave His Son. porque Deus amou muito de tal maneira que Ele deu o seu Filho. If Jesus Christ Se Jesus Cristo is equivalent é equivalente to my value ao meu valor, in God's eyes, aos olhos de Deus, that's different. essa é diferente. The
cross A cruz determines determina the value o valor of what was paid for. daquilo que foi pago por mim. Heaven Os céus paid with Jesus, pagaram com with the Jesus, blood of Jesus, com o sangue de Jesus, for my value to be pelo established. meu valor para que ele fosse estabelecido. That's different. Isso é diferente. Then, Então, see, we grow up in the world, veja, a gente cresce no mundo, and you're queridos, only as good as your performance. e você só é tão bom quanto você performa. But in the kingdom, Mas no reino, you're as good as the blood of Jesus você calls you to. é tão bom quanto o sangue de Jesus te pede para ser. In the world, we live by works. E no mundo nós vivemos por obras. In the gospel, we're saved by No grace, evangelho nós somos salvos pela graça, through faith, pela fé. and the price that was E paid o preço que foi pago determines your value. determina o teu valor. And if you don't see that, E se você não vê isso, querido, you'll live by the wisdom of man, você vai viver pela sabedoria dos and homens you'll live by the fear of man, e pelo temor de homens, instead of the wisdom that's em from vez God. da sabedoria que vem de Deus. I said, whatever, man. If E eu he wants falei, it, he can have it. ok, se ele quiser, ele pode ter. There, I did it. Are you Tá happy? aí, pronto. He said, Tá amen. feliz? Ele falou, I amém. said, what is amen? Falei, o que é amém? I don't even know what amen Eu nem means. sabia o que era amém, né? I'm not Christianese. Eu não sou I cristianizado. don't know how to speak the Eu Christian nem language. sei falar a língua de crente. All I know is I need to get away from this Tudo que eu guy. sabia é que eu tinha que fugir desse cara. Because his eyes are bothering me. Porque os olhos dele me incomodavam. And I need to go get high. E eu precisava lá ficar So louco de sure droga. enough, Então, com certeza, I'm out of here. eu falei, eu tenho que sair daqui. Now, I didn't surrender. I incorporated. Eu não me rendi, eu só incorporei. There's a difference between surrender Há uma diferença entre se render and incorporation. e incorporar. If you incorporate Jesus Se in, você incorporar Jesus dentro, you bring him in for what you can get from him. você traz ele para dentro para ter o que ele But when pode you te dar. surrender to him, Mas quando você se rende a you ele, give him your life, he gives you his. você dá a sua vida para ele para que ele te dê a dele. Incorporated makes you a target. E incorporar te torna um alvo. Surrendered makes you a son or a daughter. Se render te torna um filho ou uma filha. So I didn't know what surrender was. Então eu não sabia o que era me render. So I go home. Então eu vou para casa. I'm messing up. Eu tô I'm in bagunçado. trouble. Tô com muitos I told problemas. my daughter, you need to tell mommy that daddy found God. Você tem que falar para a mãe. Eu liguei para ela e disse que o pai encontrou a Deus. She said, what's he like, Dad? Ela falou, como é que ele é, pai? I said, I don't know. Eu falei, não sei. But I met this pastor. Mas encontrei esse pastor. He said his God's going to change E ele my falou life. que o Deus dele vai mudar a minha vida. So she kicked and screamed and got mommy to come Então home. ela bateu o pé, gritou e a mãe voltou para casa. She said, I hate you. E ela falou, eu te odeio. You're a liar. Você é um mentiroso. You're a loser. Você é um perdedor. And you're no good for E anybody. você não é bom para ninguém. Now you're going to be some holy rolling Agora hypocrite. você vai ser um hipócrita santo, é isso? She hated Christianity Ela too. odiava o cristianismo I também. come from atheists. E eu vim do ateísmo. I was rowdy. I was wild. Eu era selvagem, And that terrível. first night, E na primeira noite, put my daughter to bed. coloquei minha filha na I cama. love you so much, baby. Te amo tanto, She bebê. goes, Daddy, I'm so Ela glad you falou, found God. pai, que bom que você encontrou a I Deus. said, me too. Eu falei, eu também. That first night, Na primeira noite, an hour and a half later, 1h30 depois, out on a cocaine binge. eu tô lá numa boca pegando cocaína. God never said, Deus nunca disse, go into the world vá para o mundo and make confessing Christians. e faça cristãos confessionais. He said, go into the world Ele falou, vá para o mundo and make e disciples. faça discípulos. And a disciple is one that continues in the... E um discípulo é aquele que continua na palavra. There's a problem. Mas há um problema. I've never read before. Eu nunca tinha lido antes. I'm 34 years old Eu at this tinha time. 34 anos de idade And nesse I've tempo. never read a book E before. nunca tinha lido um livro I antes. have comprehension disorder, Eu tinha problemas de entendimento. ADHD, Eu tinha bipolar disorder, distúrbio bipolar, Borderline déficit de atenção, esquizofrenia manic borderline, depression, maníaco depressivo amongst a whole list of other things. e mais uma lista de diversas outras I enfermidades. actually had a lifetime subscription to issues. E eu tinha realmente uma vida inteira de diversos problemas mentais. We all do. Todos nós temos. So I lived this hypocritical life. Então eu vivi essa vida hipócrita. I would go to church on Sunday. Eu ia na igreja no domingo I sang in a band. e eu cantava numa So banda. I'm a singer. Então sou um So cantor. I'm like, oh, I can do Então eu this. falo, eu posso fazer isso. I got this stuff. Eu sei fazer essas coisas. I surrender all. E eu rendo tudo. 3 days. I surrender all. Eu me renderei. I could do this. Eu posso fazer isso. And I was singing in church. E eu estava cantando na igreja. Everybody was like, whoa. E todo mundo, They uau! had no idea. Eles não tinham ideia. All the lies, hypocrisy, and sin that I was Todas as in. mentiras e hipocrisias nas quais eu estava I envolvido. had a gift.
Eu tinha um dom, I didn't even know who it was from. mas eu não sabia nem de quem ele era. And I used it to draw attention to E me eu usava para trazer atenção para mim, so that I could get the attention off of me. para que eu pudesse tirar a atenção de mim. And for 5.5 months, E por 5 meses e meio, I lived this horrible eu double vivi essa life. vida horrível. And then one night, E uma noite, I went out eu saí and I ripped off a drug dealer, e eu roubei um traficante, just like I always did. como eu sempre fazia. Put him in my car, Coloquei no meu carro, drove down the street, said, "Come on. eu coloquei no Said, carro, what do you have on you?" andei na rua, falei: o que você tem com você He aí? said, "What do you want?" Ele falou: o que você quer? I said, "All that you Eu have." falei: tudo que você tiver. So he handed me a bunch of cocaine. Então ele me deu um tanto de cocaína. I said, "You have the right to Eu remain falei: silent. você tem o direito de permanecer calado. Anything you say can Tudo will o que be você used against you in disser the court of law. será usado contra você no tribunal. You have a right to an attorney." Você tem o direito a um I'm advogado. reading him his Eu rights estou lendo os direitos because dele, I've been read them so many porque times. já leram tantas vezes para mim I memorized them. que eu memorizei. This kid's punching the E esse dashboard. menino tá batendo no I console. tell him to shut his Eu mouth falo: and get out of cala a the car. boca e sai do carro. And put your hands on the E hood. coloca suas mãos no capô. So he gets out of the car, Quando ele sai do carro and his other leg gets out, e a sua perna sai, and I went, e eu get away. acelerei o carro para sair, and he pulled out a e ele 9mm, tira uma 9mm and he unloaded at e me ele descarrega em mim, from him to me aqui dessa distância, a full clip toda uma 9mm, of a 9mm. o cartucho inteiro. And I heard a voice E eu ouvi uma voz in my Jeep dentro do meu carro say, "I took those bullets. dizendo: eu levei essas balas por você. Are you ready to live for me yet?" Você já está pronto para viver para mim? It drowned out the sound of the bullets. E isso ficou maior que o som das It balas. scared me. E me assustou. The flashes of light went through my vehicle. E as luzes entraram no meu veículo. I got out of town, Eu saí da cidade dirigindo. and I was feeling for where I got shot. E eu estava pensando onde eu fui And there was no atingido. blood anywhere. E não tinha sangue em lugar nenhum. I never got hit, Eu nunca fui atingido. and I'm freaking out. E eu estou enlouquecendo. I gotta do these drugs. Eu falei: eu tenho que usar essas drogas. So I did all the cocaine, Então eu usei toda aquela and I cocaína. couldn't high. E não teve efeito nenhum. God stopped me from getting high. Deus impediu todo All efeito night de long. drogas na noite toda na minha The vida. voice kept coming. E a voz I continuava took vindo. those bullets for you. Eu levei essas balas para Are you você. ready to live for me? Você está pronto para viver para mim? Are you ready? Você está pronto? Are you ready? Você está pronto? E usava droga? Are you ready to live for me? Você está pronto para viver para mim? Couldn't get high. Não conseguia ficar I alto. pulled in my driveway. Então eu parei I'm so scared. e eu tô tão I assustado. looked at my car Olhei no meu carro, with a flashlight. ali com a luz, No bullets nenhuma bala, at all. nenhuma, Not a scratch. nenhum arranhão. This kid was from New York City. E esse menino era de Nova York. I go to the door. Eu vou para a porta My girlfriend's on the couch again with my daughter. e a minha namorada tá lá no sofá Little com a minha filha. 7.5-year-old baby that doesn't Uma even menina know. de 7 anos e meio que nem sabe. That has a dad that doesn't even know he's a father. Que tem um pai que nem sabe que é um pai. I went to the door. She said, "Get out." Eu fui para a porta e ela falou: saia! And I said, "I'm sorry." Eu She falei: says, "I hate desculpa. Ela you." falou: te odeio. My daughter says, "Daddy, no." A minha filha falou: pai, não. I left that night. Eu saí naquela noite. I went to that pastor's house. Eu fui para casa do pastor I asked him, "I need help." e eu falei para ele: eu preciso de ajuda. They took me to a place called Teen Challenge. E eles me levaram para um lugar chamado Teen Challenge, It's a Christian rehab. que é uma clínica de reabilitação cristã. Started by a man named David Wilkerson. Começou pelo David Wilkerson. I went into the program. Eu fui pro programa, Lost my daughter. perdi minha filha, Lost my girl. perdi minha I was namorada. in Teen Challenge. Eu tava no Teen Challenge. And while I was there, Enquanto eu tava lá, this book esse livro became the first book se tornou o primeiro livro that I could read que eu pude ler in my whole life. na minha vida toda. No one taught me Ninguém me ensinou. as I looked in Scripture. Enquanto eu olhava nas escrituras, The Bible said, a Bíblia diz: "My sins os meus and pecados my lawless deeds, e todas as minhas transgressões, God will remember no Deus more." não se lembrará mais delas. What? O quê? What can wash away my sin? O que pode lavar os meus pecados? Nothing but the blood of Jesus. Nada além do sangue de Jesus. What can make me whole again? O que pode me santificar? Nothing but the blood of Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Oh, precious is the flow.
Quão precioso é o fluir that makes me white as snow. que me faz branco como a neve. No other fountain I know. Nada além, Nothing but the blood of Jesus. nada além do sangue de Jesus. And he showed me E Ele me mostrou that my sins que os meus and my pecados lawless e deeds, todas as minhas He remembered no transgressões, more. Ele não se lembrava And mais he showed delas. me E Ele me that I'm mostrou no longer a drug que addict. agora eu não sou mais um drogado. showed me Ele me that I'm a mostrou brand new que eu creation. sou uma nova He showed criação. me E Ele me That mostrou if the powers and que os principalities principados e would have known what potestades they were doing, sabiam o que estavam fazendo. they would have never crucified Jesus. Se eles soubessem o que estavam fazendo, nunca crucificariam a But they Jesus. did. Mas eles And crucificaram. Jesus E is Jesus the firstborn among many. é o primogênito de muitos. Jesus is the captain of my Jesus salvation. é o capitão da minha The salvação. blood of Jesus E o sangue de cleanses Jesus me and limpa washes me e me from lava all sin, de todo o pecado, all de unrighteousness toda a injustiça that I have become. que eu me tornei. The righteousness of God Mas a retidão de Deus that's in Christ que Jesus. está em Cristo That Jesus. God will never hold me accountable Que Deus nunca mais me fará For what I've responsável pelas coisas que eu because He's fiz. removed my past. Porque Ele removeu o meu He's passado given me a present. e me deu um presente given me a hope e me deu uma esperança future. e um And He futuro. knows the plans E Ele sabe os and planos thoughts that He has e os for me. pensamentos que Ele tem a meu And respeito. if I Que eu, would call upon Him, se eu chamá-lo, He would answer me Ele me responderá and show me great and mighty e me things mostrará grandes e poderosas that I coisas don't know. quando eu não sei. If I just believe, Se eu só crer, if I only believe, se eu só crer, He showed me. Ele me mostra. So I woke up. Então eu acordei. I'm at Teen Challenge. Eu tô no Teen Challenge. I'm a month and a half Eu in. tô um mês e meio lá. I'm like, God's never gonna hold me accountable Então for this. Deus não vai me fazer mais responsável pelas I'm coisas like, que eu I'm fiz. free. Eu tô livre. They're like, you need to chill. Não, você calma, cara, calma. Absolutely not. Are Não, you crazy? não, você tá louco, cara. I'm done. Pra mim chega, Guilt cara. and shame and condemnation was wiped out. Culpa, vergonha e condenação foram retiradas de mim. It's called the free gift of righteousness Chama o dom gratuito da retidão and the abundance of grace e a abundante graça that enables me to reign as a king in this life. que me capacita a reinar como um rei nesta vida. It's the mindset of the Christian, É um modo de pensar do the cristão. supernatural mindset. O modo sobrenatural de pensar. No guilt, Não culpa, No não tem mais shame. culpa. No Não tem mais condemnation. vergonha, nenhuma condenação. fear. Nenhum temor. only faith. Só fé. I have the fear of the Lord. Eu tenho o temor do Senhor, It's the beginning of que é wisdom. o início da sabedoria. Fear of man O temor de homens is taken out é retirado by the fear of the Lord. pelo temor do Senhor. And when you have the fear of the Quando Lord, você tem o temor do Senhor, it doesn't matter who is for you. não importa quem é por você. God is for you. Deus é por It você. doesn't matter who's against you. Não importa quem é contra God is você. for you. Deus é por Doesn't você. matter. Não importa. Greater is He Maior aquele que está em that nós, lives in me aquele que está em nós, than He that's do in que this aquele que world. está no mundo. It's not just a theory. Não é só uma teoria. It's the supernatural Christian life. É a vida cristã sobrenatural. God Deus is a healer. é aquele que cura. God Deus is supernatural. é sobrenatural. Your whole life is supernatural. Então toda a sua vida é sobrenatural. So many people Muitas pessoas do life vivem a vida without the Holy Ghost. sem o Espírito Santo. 2 weeks later, 2 semanas I atrás, had these 3 nights eu tive essas 3 at Teen noites Challenge no Teen Challenge, where I encountered Jesus. onde eu encontrei 3 Jesus. nights in a row. 3 dreams. 3 noites naquele período eu encontrei Jesus The 3 third noites. dream, E o terceiro sonho, He said, this addiction will never touch you ele again. falou: ó, esse vício nunca mais vai te tocar. Go home and restore your family Vai para casa e restaura tua família and your friends. e seus amigos. So I leave Teen Challenge. Então eu deixei o Teen 10 Challenge months early. 10 meses antes, tá? Do fim do The pastor programa. comes and picks me up. E o pastor veio e me buscou. And he takes me to my house Ele me levou para minha casa, because I have to see my daughter. porque eu tinha que ver minha filha. I never knew what it was like E eu nunca soube o que era to be a father. ser um pai. Any man can be a sperm donor, Qualquer homem pode ser um doador de esperma, but it takes a man of God mas é necessário ser um homem de to be a Deus father. para se tornar um pai. And I realize I'm a father. E eu me dei conta que eu I era um gotta pai. see this little girl. E eu tinha que ver essa menininha. I gotta tell her I'm sorry. Eu precisava dizer para ela que She comes running out of the house. E ela sai correndo da I casa. said, E hey! eu falei: I grabbed oi. my little girl Eu agarrei a minha filhinha. and she looks in my eyes E ela olhou nos meus olhos. and she says this, E ela falou isso: Daddy, pai,
Your eyes are different. Seus olhos estão diferentes. Oh. Oh my gosh. Meu Deus. I'm holding her. Eu tô abraçando ela, dizendo o quanto eu a How amo. sorry I am. I'm so sorry. O quanto eu queria pedir desculpas, o quanto arrependido eu estou. Baby, daddy's sorry. Bebê, o papai She pede said, desculpas. "Pai, you're home, daddy, you're Por home." que, pai? Você está em casa, I você está em said, "Daddy casa. can't live here, Eu baby." falei, o pai não pode morar aqui, I love filha. you so Eu much. te amo muito. But daddy can't live Mas o here. papai não pode morar aqui. She said, "Daddy, this is your Ela falou, home." pai, mas essa é a tua casa. And I'm thinking, oh my E eu tô gosh. pensando, meu There's Deus. a lot of healing that needs to happen. Tem muita cura que tem que acontecer. And my girlfriend came out of the E a house. minha namorada sai da casa. All I can say is I'm E sorry. tudo que eu posso dizer é I desculpe. can't make her forgive me. Eu não posso fazê-la me perdoar. You can't make anybody forgive Você you. não pode fazer ninguém te perdoar. But you can Mas você pode say you're sorry. dizer que você se desculpa. You don't say you're sorry to get them to say, okay. E você não fala me desculpe You para say que you're eles sorry falem because ok. you repented. Você fala desculpa porque você se If arrependeu. you say you're sorry for what they can do for Se you, você pedir desculpa pelo que eles podem fazer por you você, didn't say it because you're sorry. você não disse porque você quer You desculpa said it because realmente, you're selfish and you want them mas to give porque you você something. é egoísta e quer algo de volta deles. I said, I'm so sorry. Eu falei, me desculpa, filha. She said, I know you Eu are. falei, eu sei que você tá, pai. When you went away, Quando você saiu, I gave my life to a minha Jesus. namorada falou, quando você saiu, eu entreguei minha vida para Jesus. So this girl Então essa menina that I threatened to kill, que eu ameacei matar, the mama of my daughter, a mãe da minha filha, gave her life to Christ when I went entregou away. sua vida quando eu saí. And I went, I cannot live Eu here. falei, meu Deus, eu não posso morar aqui. She said, no, Ela falou, não, we need to be a married. gente precisa casar. I said, what? Eu falei, quê? She said, we need to be Ela married falou, a first. gente precisa casar primeiro. Here, this pastor Veja, esse pastor had been pouring into my daughter. começou a derramar sobre a minha filha, a minha esposa e a minha namorada na And época. both of them had come to Christ. E ambas vieram a Cristo. And I don't know it. E eu não sabia. And I looked at the pastor. E eu olhei para o pastor, I said, we need to plan eu something. falei, a gente precisa planejar algo. Pastor Dan said, E o pastor Dan falou, we're not planning a anything. gente não vai planejar nada. We'll marry you in between first and second A gente vai service. casar você no próximo domingo entre o intervalo do primeiro On e segundo Sunday. curto. We'd already been together 9 A years. gente já estava junto há 9 anos. I was so overwhelmed. E eu estava tão cheio, I went into my house tão inundado que eu fui para by minha casa myself, sozinho. and I got rid of all the drugs, E eu me livrei de todas as drogas, all the porn, toda a pornografia, all the alcohol, todo o álcool. by myself. Eu mesmo. Nobody saw me Ninguém me viu, except my father. a não ser o meu pai. He saw me. Ele me viu. And as I got rid of all the trash, E quando eu me livrei de todo aquele my lixo, heart was pounding. meu coração estava ali, ó. See, the Bible says in Hebrews 5:14, Em Hebreus it 4:14 it diz: says, by now you ought to be a teacher, por agora querem ser mestres, but you need someone to take you back to the very first principles mas é necessário que alguém vos leve aos rudimentos and oracles of God. e os oráculos de Deus, You've come to need milk instead of solid food. porque você precisa de leite ao invés de alimento sólido, For solid food is for the mature, porque o alimento sólido é who para o have maduro, their senses trained que tem os seus sentidos to treinados discern between both good and evil. para discernir entre o bem e o mal. And at the beginning of my Christian E life, no início da minha vida cristã, God was showing me godly wisdom and discernment Deus estava me mostrando sabedoria divina e between the discernimento evil that was in my house entre as coisas ruins que estavam na minha and the casa godliness that was in e my a house. santidade que estava nessa casa. And I took everything out to the barrel and I burned it. E eu levei tudo lá para fora e queimei. And I worshiped Jesus over my past. E eu adorei a Jesus sobre o meu passado. And the following Sunday, E no próximo domingo, that girl and I aquela menina e eu got married. nos casamos. And this year, E esse ano it's 20 years. faz 20 anos. Can you show that picture? Mostra aquela foto lá, por favor. Tem? You have my picture? Olha lá. That's my family. Essa é minha família. It's my wife Minha esposa, to the right. à direita ali. That's our daughter to the left. Nossa filha no outro lado. That little 7.5 is now 27. Aquela menina de 7 anos e meio agora tem 27. And that's our first grandbaby. E aquela ali é a nossa primeira netinha. She's 2. Ela tem 2. And then right beside my wife on the other side E do outro lado da minha esposa, is our other daughter. She's 18. a nossa outra filha de 18. Another daughter, she's 13. A outra de 13. And then the little boy, the bigger one, E o menininho mais alto, we adopted him. nós o adotamos. We got him.
Pegamos ele no nascimento. He was born addicted to heroin. Ele nasceu viciado em heroína. We went to rehab with him for 3 weeks. Então, durante 3 semanas, ele teve que fazer reabilitação, He had né? to be on methadone to get free from heroin. Teve que estar sob metadona para sair da heroína. Now he's completely free. Agora ele é completamente livre. And the other little boy E o outro menininho pequenininho, was facing a possible abortion. ele era uma possibilidade de aborto. And we got to rescue him E nós o resgatamos. when he was born. Quando ele nasceu, And he's about to be 5. ele está prestes a fazer 5 anos. That's my family. Essa é a minha família. It's what Jesus can do É o que Jesus pode fazer in a life na vida de uma pessoa that's laid down. que se entrega. Now I want to get to my message. Agora eu quero chegar na minha mensagem, tá? I'm serious. É sério. Are you ready? Vocês estão prontos? Is this the last session? Essa é a última sessão da conferência, né? Oh. I say we go out with a bang. I say we go out with a bang. Bem, ok. Tá bem. Vamos acabar com o estouro aqui, tá? An explosion. Uma explosão. I do. I have had the privilege. Eu tive o privilégio. Oh, by the way, A propósito, Luciano Subira o Luciano Subirá told me to tell you. me falou para falar para vocês. Hello. Olá. He said maybe you can speak a good word for me. Ele falou, talvez você possa falar bem de mim lá na igreja do Pastor Márcio, tá? I said, Luciano, Eu falei, Luciano, how much are you going to pay me to do quanto você this? vai me pagar para fazer isso? He said, how much do you want? Ele falou, quanto você quer? I take your life. Eu falei, eu pego sua vida. We work together. A gente trabalha juntos. He helps us do our Power and Love E ele school. nos ajuda a fazer nossas escolas Power and He's an Love. amazing man of Ele é God. um maravilhoso homem de Deus. Pastor Marcio, Pastor Márcio, and you had me crying when you were up here. você você me fez chorar quando eu estava Thank vindo para you. cá. Obrigado, viu? Thank you for inviting me to your Obrigado por me convidar para sua house. I casa. really, really appreciate you. Eu aprecio muito vocês, viu? I promise you won't have to clean up when I'm done. Eu prometo que vocês não vão ter que limpar nada depois que eu sair, tá? Some pastors have to clean up after the evangelist Al- comes a- in. alguns pastores têm que fazer uma limpeza depois que o evangelista vem. Okay, everybody Ok. listen. Agora todo mundo escute. No. Não. When I got saved, Quando eu fui salvo, I became full of God. eu me tornei cheio de I was Deus. possessed. Eu estava possesso. I started praying for people Eu comecei a orar pelas pessoas. because no one ever talked to me about Porque Jesus. ninguém nunca tinha falado para mim de Jesus. So I wanted to tell everybody. Então eu queria falar para todo mundo. Well, my wife, A minha esposa, she's not so like me. ela não é tipo eu assim, sabe? She's quiet Ela é mais reservada. unless she's talking to me. A não ser que ela esteja falando comigo. But when we go in public, Mas quando nós vamos em público, she's not talking to everybody. ela não fala com todo mundo. I am a social butterfly, Eu sou uma borboleta sociável. but all I have to talk about is Jesus. Mas tudo que eu tenho para falar é de Jesus. I don't talk about football Eu não falo sobre futebol. because Christianity is a full contact sport. Porque o cristianismo já é um esporte de contato. I love football, Eu amo futebol. but if it's not Jesus, Mas se não for Jesus, we're in trouble a gente está com problemas. because you can be a hero Você pode ser um herói and be worshipped e ser adorado because you kick a ball well só porque você chuta bem uma bola and still go to hell. e ainda ir para o inferno. That's not okay. Isso não tá bom. And E when you have that platform, quando você tem aquela plataforma, you should be sharing the gospel você devia estar compartilhando o evangelho. because all glory goes to Porque Jesus. toda a glória vai para Jesus. So it's my job Então o meu trabalho to get to all of your football players, é chegar em todos os teus jogadores de to futebol bring the message of e salvation, trazer uma mensagem de salvação para eles, trazer o evangelho da so that all libertação, of these kids that para que worship them todos esses jovens que os adoram can know that the reason why they do this possam saber que a razão pela qual eles is fazem because isso, they love isso é Jesus. porque eles amam a Jesus. I have a very good friend. Eu tenho um bom amigo, His name's Pedro. o nome dele é Pedro, He plays for the Flamingos. ele joga no Flamengo, né? Do you know who I'm talking Vocês about? conhecem quem eu tô falando? Yes. He loves Jesus. E ele ama Jesus Big time. muito. When he scores a goal, Quando ele marca um gol, he lifts up his shirt ele levanta a and camiseta, it says Jesus is fala: enough. Jesus é o suficiente. That's not coming just from here. E isso não vem só It's daqui, coming from his heart. vem do coração dele. He's on fire for God. E ele queima por We Deus. need the Brazilian football teams E nós precisamos que os times de futebol to be brasileiros burning for queimem Jesus. por Jesus. Amen. Amém? So my job Então meu trabalho é is to help set people on fire. ajudar a incendiar pessoas. I am a fire starter. Eu sou um iniciador de That's what fogo. I do. É isso que eu faço. Does anybody here know who Reinhard Bunke is? Alguém aqui sabe quem é o Reinhard Bunke?
Sim, bom que fazia cruzadas. Tá? He did big crusades in Fazia Africa, grandes cruzadas na África, where millions and millions and onde millions milhões of e people were milhões de saved. pessoas eram salvas. Does anybody know who Carlos Anacondia is? Alguém conhece aqui o Carlos Anacondia? Does anybody know who Claudio Friedson is? Cláudio Friesen, Heidi Baker, Heidi Baker, Bill Johnson, Bill Johnson, Cindy Jacobs. Cindy Jacobs. These are all people that I run with. Todos são pessoas com as quais eu ando junto. Fire starters. Iniciadores de fogo. E o is meu to light trabalho you on fire, é te incendiar. that your whole life Acender o changes. seu fogo para que a tua vida mude para sempre. I am a match. Eu sou um fósforo. That's what I do. É isso que eu faço. I love God. Eu amo a Deus. I started to go after the miraculous E eu comecei a correr atrás dos milagres. because I went to that pastor that helped me. Porque eu fui para aquele pastor que me ajudou. He had a healing service. E ele tinha um culto de cura. And in the healing service, a man and his wife came in. E num culto de cura, um homem e uma mulher vieram. Just saved. I'm brand new. Eu acabei de ser salvo, I'm tô novinho. 2 weeks old. Eu tenho 2 semanas de idade. And the man had leukemia. E o homem tinha leucemia. And when he came into the E service, quando ele veio no culto, his wife and him sat in the back. a sua esposa e ele sentaram no fundo. And at the close of service, they came forward for E prayer. no final do culto eles vieram para frente por oração. And the lady said to Dan, Pastor Dan, E a mulher falou pro pastor Dan: we've been taught our whole life nos foi ensinado a vida that toda Jesus does not do miracles que Jesus não faz milagres. anymore Não mais. since the last disciples died. Desde que o último discípulo morreu. She said, my husband is dying. Ela falou: meu marido está morrendo. He has leukemia. Ele tem leucemia. He has 2 weeks to live. Ele tem 2 semanas de vida. We have no other hope. E a gente não tem outra Is esperança. that going to matter? Isso importa? Pastor Dan said, no, it E will o not. pastor Let me Dan pray falou: for não, him. não importa nada, eu vou orar por ele. So people gathered around, prayed for As the man. pessoas vieram ao redor dele, He oraram. looked at Pastor Dan. Ele orou pro pastor Dan. He said, is that it? Ele falou: só isso? He said, yes, it is, sir. Ele falou: Here's my sim, number." senhor, tá aqui meu número. He threw up his hands Ele levantou as mãos and he walked out the same way he walked in. e saiu da mesma forma que entrou. 2 weeks later, 2 semanas depois, the medical report came in. veio o relatório médico. Leukemia was completely healed. Leucemia tinha sido completamente curada. I got so overwhelmed. Eu fiquei tão cheio, querido. I saw the report. Eu vi o relatório I médico. saw the man. Eu vi o homem. I saw him walk out. Eu vi ele saindo. I see the report. Eu vi o relatório He médico. was going to die. Ele ia morrer. Now he's gonna live. Agora ele vai viver. Immediately, Imediatamente. the Holy Spirit in me O Espírito Santo em mim was jumping. começou a pular. I said, I'm praying for Eu everybody. falei: eu vou orar por todo mundo agora. That's it. É isso. Pastor Dan goes, what do you mean? O pastor Dan I falou: o said, que I'm você quer leaving dizer? right now. Falou: tô saindo daqui agora I'm going to pray for people. e eu vou orar pelas pessoas. I love you. Eu amo você. I'll see you on Sunday. Eu vejo você no domingo. And I went to pray. E eu fui orar. First day we went to Walmart. Primeira vez que a gente foi no Walmart, no primeiro My dia, wife is pushing the cart. a minha esposa tá puxando o My carrinho, daughter is with me behind it. a minha filha tá comigo atrás. I took my daughter down a row. Eu peguei minha filha por um We prayed for a corredor, lady. oramos por uma mulher. She was about 85 years old. Ela tinha uns 85 anos de She idade, was on a walker. tava num andador. I asked her what was wrong. Eu perdi: o que tem de errado? She said, well, I'm old. Ela falou: bom, eu sou velha, né? I said, do you have arthritis? Eu falei: você tem She artrite? said, I'm old. Ela falou: sou velha. I said, well, can we pray for you? Mas a gente pode orar por você? Because the Bible Que a Bíblia says, diz que these signs will follow them that believe. esses sinais seguirão aqueles que creem. They will lay hands on the sick. Imporão as mãos sobre os The enfermos sick shall recover. e os enfermos serão curados. She goes, Ela falou: here aqui? in Walmart? No Walmart? I said, yeah. Eu falei: sim. The worst that can happen is nothing. O pior que pode acontecer é nada. So we prayed. Então a gente orou. I said, check your body. Eu falei: checa o seu corpo. Thanks for trying. Obrigado she por said. tentar. And she went on her way. E foi indo. I'm serious. É sério. I have a lot of Eu testimonies and tenho stories in my muitos book. testemunhas e histórias no meu livro. So that day we prayed for about 15 people. Então naquele dia nós oramos por cerca de 15 pessoas. Not one person got healed. Nenhum foi curado. And my daughter E a minha filha said, Daddy, what are we falou: doing? pai, o que a gente tá fazendo, I hein? said, we're going to believe Falei: a God. gente vai crer em Deus. She's like, Daddy, Ela: pai, this is really weird. isso é meio It's estranho. okay. Falei: tudo bem, So filho. we went out to the car. We A found gente my foi pro wife. carro, encontrou minha esposa. It was an hour and a half later. E era 1h30 She's depois. very mad E ela tá muito because brava. we disappeared. Que a gente What desapareceu. are O you doing? que vocês estão I fazendo? said, we're praying for A people. gente estava orando para as She goes, pessoas. Ela "Please tell falou: me you're por not gonna do favor, this." fala que você não vai fazer isso de novo. Because I was bold before Porque eu já era ousado for antes, the querido, wrong reasons. pelas razões erradas. And now I'm bold with the right reasons. Agora eu estou ousado pelas razões certas. And she said, we are not going to do this E ela every falou: a time we gente go não in vai public. fazer isso toda vez que a gente sair em I público. said, we need Eu to. falei: a gente precisa. She said, please be Ela quiet. falou: por favor, fica quieto. We went home, Vamos para casa. and in 2 weeks, Em 2 semanas, my wife said she would never go in public with me again. ela falou que nunca mais sairia em público comigo.
Promise. Verdade. And she wouldn't go out of the house for almost 9 months with me. E ela nunca saiu de casa por quase 9 meses comigo. But in the process, Mas no I processo, got a job. I'm praying for people eu on my arranjei um job. emprego, estou orando para as pessoas no I'm emprego. not in full-time ministry. Eu não estou no ministério em tempo I integral. just realized I'm a full-time Christian. Eu entendi que eu sou um cristão em tempo integral. I don't know if you heard that over here. I'm going to tell you. They heard it. Eu não vou. Vocês já ouviram, mas eu quero contar isso aqui. I'm not in full-time ministry. Eu não estou no ministério em tempo But I am integral, a full-time Christian. mas eu sou um cristão em tempo integral. Yeah, okay, no. Sério, melhor. So I prayed Então eu orei for over 900 people por mais de 900 pessoas, without seeing one person healed. sem ver uma pessoa ser curada. Nobody got healed. Ninguém foi And I curado. was calling Pastor Dan. E eu ligava para o pastor Dan. Buddy, I prayed for all these people. Eu orei por todo esse povo. He would say, did you Ele see fala, anybody? você viu alguma coisa? No. Eu falo, não. He said, what are you going to do? Ele falou, o que você vai fazer? I said, the Bible says Eu these falei, signs a will follow Bíblia diz que esses sinais them seguirão that believe. aqueles que creem. Every time I go back to my Bible, Toda vez que eu voltar para minha Bíblia, it didn't change. não mudou o que estava It says escrito. the same Diz a thing. mesma coisa. People kept telling me, E as brother, pessoas falavam, irmão, brother, irmão, brother, irmão, you need to stop você praying. tem que parar de orar pelos outros. Obviously, that's not your gift. Obviamente não é o seu dom esse. That's not godly wisdom. Isso não é sabedoria de Deus. That's worldly wisdom. É sabedoria do mundo. Come on, man. Vamos lá, gente. Be free. Seja livre. I have that happen in services. Às vezes acontece isso comigo em cultos. We cast it out. Aí a gente manda embora se tiver alguma coisa. It's okay? Tudo bem? Sim. Tudo bem, tudo bem. Always be ready. Sempre esteja pronto, né? Always be ready. Sempre esteja pronto. I'm serious. Sério. So we prayed for 3.5 months without seeing one person healed. Então a gente orou por 3 meses e meio Nothing. sem ver ninguém ser curado. Nobody was healed. Ninguém foi curado. And so everybody's telling me, don't do it. Então todo mundo tá Stop falando, não praying. fala, não faz isso, para de My orar. wife isn't Minha going in esposa public. não está indo em público comigo. There are people at church saying your wife isn't in agreement with you. Veja, querida, sua esposa não está em You concordância can't com just você. pray for people, Você não pode orar para as but pessoas. they don't know my life behind the closed Mas eles door. não conhecem a minha vida They de don't know portas my fechadas. prayers for my wife. Eles não sabem das minhas orações pela minha They esposa. don't know my secret place. Eles não conhecem meu lugar They secreto. don't know my closet Eles time não with God. conhecem meu tempo ali dentro, They don't know no meu me spending- quarto com Deus. They don't know the 3 to 4 hours a day with Jesus in Eles my não closet. conhecem as 3, 4 horas que eu passava no meu quarto de oração com Jesus. All they're seeing is no one's getting healed. Tudo que eles estão vendo é que ninguém está sendo curado. I just believe E eu só it's creio. going to happen. Vai acontecer. My wife is my best friend, E a minha esposa era minha and melhor I want her amiga. to see. E eu queria que ela visse. But I was trying to sell my fruit instead of letting her pick it. Mas eu estava tentando vender meus frutos em vez de deixar ela pegá-los. That doesn't work as well. E não funciona muito bem assim. So 3.5 months go by, Então 3 meses e meio passam. and I went to a meeting, E eu fui para uma reunião. and there was a man named Randy Clark there. E havia ali um homem chamado Randy Clark. Randy Clark, Bill Johnson, O Bill Johnson e o Randy Clark. and Bill McIntyre, E o Bill and a McIntyre. man named Mahesh Chabda. E um homem chamado Mahesh And they were Chabda. doing a conference on healing. Eles estavam fazendo uma conferência de cura. And I'm like, I'm going to that E thing. eu falei, eu vou So nesse I go to this negócio. conference. Eu vou nessa conferência. And I'm sitting there, Eu estou sentado lá. and I have this scripture E eu tenho essa passagem das Escrituras that I can't get out of my que não heart. sai do meu coração. And it's in Matthew Está no Evangelho de Mateus, chapter 3, capítulo 3, verse 11. versículo 11. Can I? Yeah. It says, I indeed baptize you with water unto E repentance. eu vos batizo com água para o arrependimento. But he who is coming after me is mightier than I, Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, whose sandals I'm not worthy to carry. cujas sandálias não sou digno de carregar. He will baptize you E ele vos batizará with the Holy Spirit com o Espírito Santo and fire. e com fogo. And fire. E com fogo. Holy Spirit and fire. Espírito Santo e com fogo. See, when I got born again, Quando eu nasci de novo, the Holy Spirit came to live o inside of me. Espírito Santo veio viver dentro de mim. And he became a well springing up, E ele se tornou uma fonte que jorra living water. águas vivas. He's in me. Ele está em mim. There's a difference Mas há uma diferença between this and that. entre isso e aquilo. See, the disciples Veja, os discípulos were born again nasceram de when novo Jesus breathed quando Jesus in soprou John 20.
Em João capítulo 20. and they received the Holy E Spirit. eles receberam o Espírito Santo. But Jesus told them in Acts 1, Mas Jesus falou para eles em Atos 1. you must go Vocês devem ir and wait e in esperar Jerusalem em Jerusalém for the promise para a of promessa the Father. do Pai. For when the promise comes, Porque quando vier a promessa, you will be endued vocês serão with power. empoderados Then you e will be então my witnesses serão minhas in testemunhas Judea, em Samaria, Judéia, to the ends of the earth, Samaria e até os confins da terra, Curitiba, Curitiba, all around the world. São José dos Pinhais, So the todos os lugares. disciples Então os We're discípulos told, falaram, because they were already sharing about Jesus. porque já estavam compartilhando de They were already Jesus, casting out demons. já estavam expulsando demônios. But he said, now you're going to go and wait Agora ele falou, agora vocês vão promise. esperar pela promessa, until you're endued with power. até que sejais revestidos de poder. So Randy Então Randy is preaching, está pregando, and he's talking about Heidi Baker. e ele está falando da Heidi Baker, He was talking about her encounter in o Toronto. encontro dela em Toronto. And I'm in the service, E eu estou lá no culto, and I'm listening, eu estou and I escutando, can't stop thinking about e eu this não paro de baptism pensar sobre esse of the Holy batismo Spirit and do fire. Espírito Santo e com fogo. It just won't go away from me. Isso não sai de mim. I have prayed for over 900 people. Eu orei por mais de 900 pessoas. I have seen nobody healed, Eu não vi ninguém ser curado. not one. Nenhum. Now I'm in a service Agora eu estou num culto, listening to a man escutando um homem talk about a woman falar sobre uma that mulher had an encounter with que God teve um encontro com Deus, that got transformed. que foi transformada. And when he's sharing it, E quando ele está compartilhando I isso, start to get warm. eu começo a ficar It quente. goes from my legs Vai up lá das minhas pernas and my head down. e a minha cabeça para baixo, assim. Ó. And I'm like, whoa, E eu tô, what is uau, o happening que right está now? acontecendo I feel comigo? very warm. Eu tô me sentindo muito quente. And the guy beside me, E o my cara do friend, meu lado, meu amigo, he goes, are you okay? ele I fala, go, você tá bem, cara? I don't know. Eu falei, não sei, cara. Are you warm? Você tá quente? He said, no. Ele falou, não. And Randy Clark said, son, E o Randy Clark falou, filho, you você aí, stand up. fica de pé. And I stood up. E eu me levantei. And there was about 1,800 people there, E tinha umas, 1,600 people. tinha umas 600, 800 pessoas And lá. he said, you've been asking the Lord E ele falou, você tem pedido ao for a Senhor baptism of the Holy Ghost and fire. o haven't you?" batismo do Espírito Santo e com fogo, não? And I shook my E eu head. falei, sim, eu balanceei a And he cabeça. lifted his hands. Ele levantou as mãos. And he said, Ele the falou, Lord says it's right o now. Senhor falou que é agora. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. And God hit me. E Deus me atingiu. And I started screaming, E eu comecei a gritar. help! Ah, me ajude! And it looked bad. E parecia ruim, It viu? looked like Mas I was being delivered. parecia que eu estava sendo liberto. But I was already delivered. Mas eu já era liberto. I was being filled. Eu estava sendo cheio. The Holy Spirit was on O me. Espírito Santo And estava I'm em mim. screaming, E eu estava gritando. help! Me ajude! And Randy Clark E o Randy Clark said, you won't die. disse, você não vai morrer. More, Lord. Mais, Senhor. More, Lord. Mais, Senhor. More, Lord. Mais, Senhor. And it increased. E aumentou. And I'm screaming, E eu tô help! gritando, me ajude! Help! Oh, me And I ajude! feel electricity going through E my eu, body. e eu sinto eletricidade I passando pelo feel meu heat corpo. going through my Eu body. sinto calor passando no meu I'm corpo. sweating. E eu tô suando. And I am going through a baptism of the E Holy eu tô Ghost. passando por um batismo do fire. Espírito Santo e com fogo. It's kind of scary, É meio que assustador. but it takes away your fear of man. Mas tira o teu temor de homens. Because in the encounter with God, Porque no encontro com Deus, dignity is not a fruit of the a Spirit. dignidade não é um fruto do Espírito. And when God, who's that big, E quando um Deus que é tão grande comes upon somebody that's this small, vem para alguém tão pequeno, there's bound to be some kind of reaction. tem que ter alguma reação. So I am on the floor, Então eu tô no chão, screaming. gritando. Randy is Randy now praying and laying hands on Tá agora people. orando e impondo as mãos sobre as People pessoas. are all over the floor. Todas as pessoas estão no chão. And I'm looking under the E eu seats. tô olhando assim What is happening? pelas cadeiras, o que está acontecendo? Bill Johnson walks by the Aí row, o Bill Johnson passa na minha fileira, looks at me and thumbs up. olha pra mim e faz um joia. I'm thinking this is E definitely eu a thumbs pensando, down. na verdade eu tô assim, ó. But you know what I wouldn't do? Mas sabe o que eu não ia fazer? I wouldn't trade that encounter Eu não trocaria esse encontro for anything. por nada. Because that day, Porque naquele dia, God clothed me with power. Deus me envolveu com poder. And I started praying for people Eu that week. comecei a orar por pessoas naquela And I saw semana. 2 people healed Eu that vi week. 2 pessoas serem The curadas. next week I saw 3 people. Na outra semana, 3. The next week I saw 5 Na outra people. semana, 5. And in 5.5 months, Em 5 meses e meio, it was taking me 45 minutes a day me era necessário 45 minutos to por write dia down the testimonies para escrever os testemunhos that happened every day que aconteciam todos os dias. at the malls, Nos At the shoppings, stores, mercados, at my job. lojas, trabalho. And I started to see miracles E eu everywhere. comecei a ver milagres em I todos os started lugares to que hear eu words ia. of knowledge everywhere I went. Comecei a ouvir palavras de conhecimento em todo lugar que I eu started ia. to be known
Comecei a ser as the conhecido man that prays at Walmart. como o homem que orava no Walmart. I did, and I loved Eu it. fazia e eu amava. Demons were being cast out. Demônios eram expulsos. Healing was happening. Curas aconteciam. Everywhere I went, Todo lugar que eu God ia. is faithful. Deus é He was fiel. using me. E Ele estava me usando. My wife couldn't handle it. E a minha esposa não podia aguentar isso não. It took her 9 months. Foi 9 meses que demorou para ela. Finally, she went to a store. Finalmente ela foi comigo no mercado. She said, I will not see you in Ela this falou, store. eu não vou te ver aqui. You will go over there, I Nessa will go loja, eu over vou para um here. lado, você vai para o outro. We will not talk to each other. A gente não vai conversar. We will get the groceries and get in the A gente car. vai pegar as nossas compras e vai pro carro. I said, okay. Eu falei, ok. So my daughter and I go in the Então store. eu e a minha filha vamos para a loja. And by this time, we were seeing thousands of people healed E nessa época a gente já via in public. milhares de pessoas sendo curadas em público. Everywhere we went. Todo lugar que a gente ia. Sometimes 20 to 30 people a day. Às vezes 20 a 30 pessoas por dia. A day. Por dia. A day. Por dia. I wasn't in full-time E ministry. eu não estava em ministério I em was a tempo full-time integral. Christian. Eu era um cristão em tempo integral. Jesus said, when power comes, Jesus falou, quando o poder you vier, will be my witness. sereis minhas testemunhas. Not an Testemunhas, evangelist. não Not a evangelistas. preacher. Não pregadores. Witness. Testemunhas. Power enables you to O witness. poder te permite And I was testemunhar. so excited. E eu estava tão empolgado. Burned it out. Yes. Good job. On fire. Se ele falou, você queimou o microfone. Eu falei, estamos pegando fogo. And we were seeing Bom people. trabalho. So that day, Então naquele dia, my wife is over here. a minha esposa está aqui, eu estou ali. We're shopping at the other side. E a gente está comprando do outro lado. We see a lady E in a a gente vê scooter. uma mulherzinha numa And I walked up to her with my daughter. motocicletinha I elétrica, né? Numa said, can we scooter. pray for you? E a gente falou, podemos orar por você? No. Não. I go, please. Eu falei, por favor. No. Não. I said, why not? Por que não? See, it's one thing when you say no, it's another thing when you stay at it. Uma coisa é quando você fala não, outra quando você não quer mesmo, So I'm né? going to get you to tell me why you can't Porque let me pray for you. eu quero que você me fale por que eu não posso orar por você. O What are you going to do, kill me? que você vai fazer? Me matar? I'm never going to die. Eu nunca vou morrer. And when I do, it's going to be like this. E quando eu morrer vai ser assim, ó. I'm serious. É sério. Do you know the Bible says to be absent from the body is present with the Lord? Você sabe que a Bíblia fala que aquele que está fora do seu corpo se encontra então com o One Senhor? day when I die, E um dia quando eu morrer, it's going to be brief, vai ser rápido. right in front of Jesus. E eu já vou estar em frente de Jesus. He's going to look at E me. ele vai olhar para mim. You know what he's going to say? Sabe o que ele vai dizer? Well done. Muito bem. What's he going to say when you see him? O que ele vai falar para você quando você o ver? Should never be a question. Nunca devia ser um questionamento Should always nosso. be a given. Sempre devia ser 'Cause it's algo not que nós about sabemos. performance. Que não diz respeito à It's performance. never been about performance. É algo que nós recebemos, não é a Or performance. acceptance. Nós somos Or aceitos. striving. Não é por luta nem por aceitação, It's been about the glorious gospel. mas pela mensagem do Evangelho gloriosa. So this lady said no. Essa mulher fala, não. And I looked at her granddaughter that was with her. Eu olho para a netinha dela que está com ela. I said, honey, Eu falei, querida, do you want your grandma to be able to play with você you quer again? que a sua vovó brinque com você de novo? The grandma's so mad now. A vovó ficou muito I'm gonna brava. bring my granddaughter Ela into falou, this. você vai colocar minha netinha nessa Here, confusão? I didn't know it, but her back was fused Eu não sabia, mas as costas dela estavam in the fundidas seated position. na posição sentada. She hadn't stood upright in 27 years. Ela não se levantava há 27 anos. This isn't a small injury. Não era uma pequena lesão. Her back is cemented. Ela está sedimentada, toda a coluna dela So the estava. granddaughter goes, Grandma, let him pray. Aí então a netinha falou, vó, deixa ele orar. So the grandma looks at me and she Então a goes, vovó hurry olha up, para mim e fala, rápido, hurry up. rápido. She's angry. Ela tá brava. A lot of Christians go, oh, there's no way God would move in that. Não, e muitos cristãos já ficam pensando, de jeito nenhum ia mover nisso aí. She needs to say she's sorry. Ela precisa se arrepender antes, eu That's acho. not true. Isso não é verdade. It's the goodness of God É a bondade de Deus that leads people to repentance. que leva as pessoas ao arrependimento. She's been sick for 27 years. E ela estava doente há 27 anos. She has so much stuff that's destructive in here. Ela tem tantas coisas destrutivas aqui She can't see, que ela não podia ver. but we're going to help her. Mas nós vamos We're ajudar. going to ela. pray. Nós vamos orar. So we prayed Então nós oramos. and we asked her to get out of the car. Nós pedimos para que ela saísse I do need carro. you to get out of the car. Nós precisamos que você saia do She said, I carro. am not getting Ela up. falou, eu não vou sair do I carro. said, please. Eu falei, por favor. She said, I've had 4 back surgeries. Eu já tive 4 cirurgias nas costas. I've been in the seated position 27 Eu years. estou nessa posição sentada há And you 27 want me to anos. just get E out. você quer que eu saia agora do I said, carrinho "Come aqui? on. Eu falei, por favor, out of that car." sai daí. So she did, and she Então stood ela there like saiu e this. ficou assim, ó. And I said, come on, let's pray Eu falei, again. vamos orar de novo. And we put our hands on her back. Colocamos as mãos nas costas dela. Pop! E daí
And she went, E ela stood up straight, right se there. enretou, bem ali. And I went, oh my God. Eu falei, meu Deus. The granddaughter goes, Grandma, E a netinha falou, vó, run, corre, run, Grandma. corre, vó. And they took off down the E aisle. elas saíram correndo assim no In the corredor. grocery store. Ali, ó, no supermercado. I am crying Eu tô chorando, because this is bigger than anything I've ever seen. porque tinha sido a maior coisa que eu já tinha My visto. daughter is laughing. A minha filha tá rindo. Granddaughter is laughing and A crying. netinha tá chorando e rindo. Grandma, they're walking down the Vovó! aisle. E elas estão andando no corredor. And my wife walks in. E a minha esposa vira. I went, oh no, Eu falei, não. oh no. Ah, não. And she didn't see us. Ela não tinha nos visto. She's looking at the spaghetti. Ela tá olhando pros espaguetes. She pulls the jar. Ela pega ali, She looks up. olha ali para aquele She sees the espaguete. scooter. Ela vê, She sees me. ela me vê, ela vê a cadeira elétrica ali. Ela vê minha filha. Well, my daughter was hiding behind E me. a minha filha já vai se esconder atrás de mim na hora. She shakes her head. Ela balança a cabeça. She holds the spaghetti like this. Segura o espaguete assim, né? O pote de espaguete. And I told the lady quickly. Eu falei pra mulher I said, rapidamente. could you go Eu please falei, tell my best friend? você pode falar pra minha melhor Her amiga? name's Jackie. O nome dela é Jackie. Could you go tell her what God Você did? pode falar pra ela o que Deus fez? She goes, I sure Ela falou, will. claro que eu vou. She walked down there to my wife. A velhinha chega perto da minha My wife esposa. was like, "Oh Minha my esposa God." fala, meu Deus, não, meu Deus. She gets to the lady. Ela chega na... The lady goes, A mulher lifts chega e her fala pra chin ela, up, levanta o queixo dela looks her chin up, and she goes, hey. e olha e fala, ei. She starts talking to her. Ela She começa a lifts up falar her com ela shirt e ela levanta a and camiseta shows her the scars. e mostra as cicatrizes. She said, E ela "He prayed falou, for me, ele orou por mim and look what I e can olha do." o que eu posso fazer My agora. wife went, E a minha esposa in the store. começou a chorar. And my daughter goes, Dad, E a minha filha falou, pai, we gotta get out of here. a gente tem que fugir. Mommy's really mad. A mãe tá muito I said, no, brava. look. Falei, não, não, She goes, não. what's going on? O que tá I said, acontecendo? they're hugging. Elas estão se The abraçando. granddaughter goes, what's wrong? E a netinha fala, o que tem de errado? I said, nothing. Eu falei, nada. We walked out of the store that day. A gente saiu do supermercado naquele dia. We paid for that lady's groceries. Pagamos pelas compras daquela mulher. Went to the car. Fomos pro carro. I didn't say anything. Eu não falei nada. I went and put the groceries in the back. Eu coloquei as compras no carro. Sat in the seat. She's driving. Sentei no banco do She's passageiro. sobbing. Ela tá I'm sobbing. dirigindo. Todos nós estamos, né? Chorando. I went to the house. Eu fui pra Put casa. everything away. Tirei todas as I went back coisas. to my bedroom. Fui lá pro meu quarto. Shut the door. Fechei a porta lá. Laid on my bed. Deitei na minha cama. And I thank Jesus E eu agradeci a Jesus for the endurance pela resistência. to see my wife for who she really is. Por ver minha esposa como ela realmente era. Not bow to unbelief, E não ceder para a falta de crença. but to allow the faith of God Mas amar fielmente a to be Deus. seen by her today. E naquele dia eu pude ser visto pela minha esposa. Because she saw the miracle. Porque ela viu o milagre. She picked the fruit. Ela pegou o fruto. I didn't have to sell it to Eu her. não tive que vender para ela. And I walked out of the bedroom after about an hour and a half. E eu saí 1h30 depois do quarto. And she's crying on the couch. E ela tá chorando no sofá. And I said, hey. Eu falei, ô. She said, Ela, I said, are you okay? She goes, eu falei, tudo bem? Ela, soluçando Yes. assim, sim. I said, what happened? Eu falei, o que aconteceu? She said, God spoke to me. Ela falou, Deus falou comigo. I said, what did he O say? que ele disse? She said, he told me I have a brand new husband, Ele me falou que eu tenho um marido novinho. a brand new man that never existed Homem before. novo que nunca tinha existido antes. He believes me, now why won't you? E ele falou, ele acredita em mim porque você não acredita. And she said, who am I E ela falou, quem sou to eu stand in the way of God? para ficar no caminho diante I de Deus? said, you've never Eu stood falei, in the você way. nunca esteve no caminho. I said, I've been praying for people Eu every tenho day. orado por pessoas todos goes, os dias. "I know. Ela falou, eu sei. You won't stop. E você não vai parar. I said, no. Eu falei, não. I said, because they're going to hell if they don't know Jesus. Porque eles vão para o inferno se eles não conhecerem She Jesus. said, I know. Ela falou, eu sei. Because I'll never stand in the way Eu again." nunca mais vou ficar no seu caminho novamente. And it was 9 months. E foram 9 meses. My wife calls it labor E a minha esposa chama esse tempo to de give birth to the ministry that we have. gestação para nascer o ministério que nós temos. Lighting people on fire for the gospel. Incendiar pessoas pelo Evangelho. So here's what I want to do Então aqui está o que eu quero fazer today. hoje. How many of you are hungry Quantos de vocês estão famintos?
Fire always falls on sacrifice. O fogo sempre cai sobre o sacrifício. I want to pray Eu quero orar for healing, por cura. but the Bible says Mas a Bíblia diz que, in 2 Timothy, segunda carta a Timóteo, it says to fan the flame. para que a gente incendeie a chama. And it says, stir up the gift. Desperta o dom que há em ti, It says that was given through the laying on of hands. que foi lhe dado através da imposição de mãos. There are gifts that are absolutely given Há dons que são dados absolutamente através de transferência, through the laying on of hands. através da imposição de mãos. We need to be equipped. Nós precisamos ser equipados. Your nation A sua nação needs you precisa de você, to be a witness. que você testemunhe. You need to be equipped with power. Você tem que ser equipado com poder. Whenever I'm around a man of God or woman of God, Sempre que eu estou próximo de um homem ou uma mulher de and Deus they will pray for e me eles oram por mim, for impartation, por transferência, I get it, eu recebo. always. Sempre. I ran with Reinhardt. Eu corri com o Herman Bon. I would have him pray for me every time we were Ele together. orava por mim todas as vezes que eu estava junto. Claudio Friedzen, Cláudio Friesen, Carlos Anacondia, Carlos Anacondia. people that ran revivals. Pessoas que correram com Rodney, avamentos. Dr. Rodney Howard Brown. O Rodney Brown, All these people. todas essas pessoas. I believe Eu creio that we can glean from one another. que a gente pode inclinar-se uns We aos need to outros. burn for E Jesus. precisamos queimar para Jesus. We're going to pray for healing, Nós vamos orar por cura. and Jesus is going to do mighty miracles right E now. Jesus vai fazer poderosos He's milagres gonna aqui heal all agora. of Vai that. He's curar gonna heal. muitas pessoas. Because he does. Porque Ele faz. That's who he is. É quem Ele é. But with your permission, Mas com a sua Pastor, permissão, pastor, I want to do what's called a fire tunnel. eu quero fazer o que a gente chama de túnel de fogo. And I want to lay hands on everyone in this place. E eu quero impor as mãos sobre todas as pessoas que estão aqui nesse lugar. If you'll be patient and Se do it. você for paciente e quiser fazer. It'll be something where we'll have leaders in the middle A gente vai ter os líderes aqui no meio, that will be praying. que vão estar And orando. we'll have catchers on the sides. E nós vamos ter pessoas, né, obreiros, que vão estar segurando as I have just pessoas. been to 3 cities. Eu acabei de passar por 3 cidades. The fire conferences in 3 cities. As conferências Fires em 3 cidades. We were in São Paulo. Estávamos em São Paulo, We laid hands on 2,500 people. impusemos as mãos sobre 2.500 pessoas. There were bodies everywhere. Haviam corpos ao redor de todo lugar. People were being filled with God, Pessoas estavam sendo cheias de Deus, baptized with power. batizadas com poder. We then went to Marília. Marília. Então nós fomos para There was a Marília. fire tunnel like I've never experienced Teve before. como eu nunca tinha tido experiência There were antes. so many people that were being empowered with the Holy Haviam Ghost. tantas pessoas que estavam sendo empoderadas com o Espírito Santo It was like Holy Ghost mayhem. que It was chaos, virou um caos santo, glorious chaos. um glorioso caos. To where people are being empowered with the Holy As Ghost. pessoas and fire. estavam sendo empoderadas com o Espírito Santo e com fogo. Last night we were here in Curitiba Na noite passada estávamos aqui em Curitiba, at Luciano's church. na igreja do pastor Luciano. And again, God showed E up de novo, Deus apareceu. in the Holy Spirit and power. E o Espírito Santo empoderou. Many miracles happened, Muitos milagres aconteceram. but people were empowered to walk in the miraculous. Mas as pessoas foram empoderadas para andar nos milagres. I want you to be able to go to your job and pray for the sick and the sick to be E eu healed. quero que você vá para o seu trabalho e ore para os enfermos e eles sejam I curados. want you to be empowered like Que Peter, você seja empoderado como Pedro, who denied Jesus. que negou Jesus. And then on the day of Pentecost, Mas no dia de Pentecostes, Peter is endued with power. Pedro foi cheio de poder. Peter, whose words fell to the ground before, Pedro, que as palavras foram jogadas ao chão antes, didn't fall to the ground anymore. não caiu mais no chão. They were anointed by Eram God. ungidas as They palavras dele. cut the hearts of Elas people. cortavam o coração das And the pessoas. people said on the day of E o Pentecost, povo disse no dia de Pentecostes, through Peter who just preached, através da pregação de Pedro, they're cut to the heart. eles foram cortados em seu coração. What do we do? O que nós fazemos? We need the anointing Nós of God on our precisamos life da unção de Deus na nossa vida. so that when you speak, Porque quando você fala, God cuts the heart. Deus corta os corações. He fillets the heart. Ele move nos And He transforms the E Ele people. transforma o povo. When you share Quando você and the compartilha Holy Spirit is on your e o message, Espírito Santo está na tua mensagem, people are changed. pessoas são mudadas. People want what you have. Pessoas andam naquilo que você Do tem. you want that in your life? Quem quer isso na sua vida? Okay. Ok. I just want to make sure. Só queria ter I want certeza. everybody to stand up real Gostaria quick. que todos se levantassem rapidamente.